Olá, meninos! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, né? A nossa quarta aula. E, primeiramente, gostaria de pedir a vocês que peguem o seu caderno, sua caneta e façam anotações dessa aula, tá? Não se esqueçam de colocar a data de hoje, tá? Para que quando a gente voltar novamente à escola, a gente possa estar olhando essas atividades. Bom, nessa aula de hoje, nós iremos falar da regionalização do Brasil. Nós já falamos da regionalização do mundo, né, lá para trás. Falamos da Guerra Fria e agora nós voltamos na regionalização do Brasil, tá? Para que a gente possa ir aí entrando em outros conceitos do Brasil, ok? Então, nós vamos falar da regionalização do Brasil. Primeiramente, vocês lembram qual era o conceito de regionalizar, né? Então, a regionalização é a divisão das regiões, né? Onde eles vão estabelecer, os geógrafos vão estabelecer alguns critérios de regionalização para que eles possam ver se tem características iguais, semelhantes, ou possui características diferentes uma das outras. Bom, e região? Região é uma porção do território, né, que apresenta as suas características individuais, vai comparar com outras, tá? E qual o critério que ele utiliza nessa região, né? O critério natural, né, que entra o relevo, clima, vegetação, hidrografia e os aspectos socioeconômicos e culturais, tá? Então eu tenho que saber qual é a economia que a minha região tem, qual é a cultura. Será que os estados ali eles possuem a mesma cultura, a mesma economia? Então ele vai analisar todas essas características para que aconteça a regionalização, certo? Então vamos lá. A primeira divisão regional que teve foi proposta pelo IBGE em 1942, tá? Qual que era a finalidade dele aí? A finalidade dele era de atualizar o conhecimento regional do país e também de viabilizar a definição de uma base territorial, né, para fins aí de levantamentos, de divulgação de dados. Quais são os critérios que o IBGE ele adotou aqui? Os aspectos naturais e mais para frente ele fez essa interação, essa integração dos aspectos naturais e socioeconômicos, tá? Porque a partir desse momento ele conseguiu coletar os dados, ok? Então lembre-se que a primeira divisão regional ela aconteceu pelo IBGE em 1942. Como que ficou dividido então, né? A gente pode observar aqui no mapinha, né, que a gente tem aqui as regiões norte, né, que pega aqui Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, tá? Tocantins. Então, essa foi a primeira regionalização que teve, ok? Em 1942. Então, essas partes aqui que eu mostrei aqui, a parte verdinha, faz parte da região norte, ok? Mais para baixo, nós temos a região centro-oeste, que faz parte de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, né? Aqui na pontinha do mapa, nós temos a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A região sudeste, né? Que é São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E aqui nós temos a região Nordeste, que faz parte Bahia, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará. Então, essa foi a regionalização proposta, né, pelo IBGE em 1942. Essa foi a primeira regionalização que o IBGE fez, ok?
Então, seguindo aqui, bom, aqui nós temos um outro tipo de regionalização que foi proposta pelo geógrafo Pedro Jaeger em 1964. Ela é uma regionalização não oficial, ela foi uma regionalização feita somente por ele, né? E essa regionalização, ela trata-se de uma divisão econômica do país, né? Em 3 complexos. Essa regionalização, como eu disse, ela não foi feita pelo IBGE, ela é uma regionalização que ela não respeita os limites entre os estados, né? E qual que era o objetivo dele nesse tipo de regionalização? Para que pudesse, né, captar melhor a situação socioeconômica e as relações que tinha entre a sociedade e o espaço natural. Então, qual foi essa forma de regionalização, né? Então, a gente vai ver que o Brasil ele foi dividido em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, vamos seguir para o próximo slide. Como eu disse, né, o objetivo dele lá era, né, de captar melhor a situação socioeconômica do território brasileiro, né? E os critérios que ele utilizava era bastante diferenciada, né? Uma das outras, tanto nos aspectos naturais, sociais quanto econômicos. Bom, lá no início desse slide dos complexos, né, dos 3 complexos regionais, eu falei lá para vocês que essa divisão, ela não respeita os limites dos estados, né? Como vocês podem observar aqui, ó, ele atravessa um pedacinho de Mato Grosso, vai ficar na área ali do Centro-Sul, né? Um pedacinho do Maranhão aqui, ó, fica dividido, né, uma parte para a Amazônia, outra para o Nordeste, tá? Então, essa regionalização, ela não vai respeitar, em momento algum, a divisão correta que tem entre os estados, tá? Então, ela é uma regionalização que ela não é oficial, ok? Então, vocês podem observar aqui, essa parte verde é a região da Amazônia, né? Essa parte roxinha é a região Nordeste, e essa parte laranjinha aqui é a região Centro-Sul, ok? Bom, agora nós iremos falar dos 4 Brasis. Essa regionalização foi proposta pelo geógrafo Milton Santos, né? Onde o principal critério dele aqui foi o meio científico informacional, ou seja, as informações, né, e as finanças, elas estão mais irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território. Então, ele fala aqui que as informações, elas não são iguais nos 4 cantos do Brasil, né? Então, ocorre essas disparidades e essas diferenças, né? Então, outro ponto que ele coloca, né, a quantidade de recursos tecnológicos, número de atividades econômicas modernas, financeira, comercial, de serviço industrial e agropecuária. A agropecuária, ela é altamente mecanizada, né? Então, vamos lá, para ver como que ele dividiu o nosso Brasil. Essa divisão do Milton Santos, ela se deu em 1999, né? Aonde ele dividia o Brasil em 4 regiões. Então, era chamado de 4 Brasis, tá? Então, nós temos aqui a parte... Que cor que eu vou dar aqui, meu Deus? Essa partezinha aqui, cor de pele, aqui mais escura aqui, né? Que seria aqui a região concentrada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Essa aqui seria a região concentrada. Por que será que essa aqui seria a região concentrada? Porque é onde a tecnologia e a ciência, ela vai assim, se verificar de modo contínuo, né? Então, é a região que tem ali mais tecnologia, mais informação e mais ciência, tá?
Então, sendo mais extensa, né? Logicamente, intensa ali em São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Aí nós temos a região centro-oeste, que pega o Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Depois nós temos a região nordeste, que pega aqui Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, né? E assim por diante. Depois na região Amazonas, né? Que pega aqui Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, tá? Então essa aqui foi a classificação regional que Milton Santos deu para o Brasil, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de cada região, né? Um pouquinho dessas 4 regiões propostas por Milton Santos. Região concentrada, né? Como eu disse lá para vocês, a região é onde possui um elevado índice de população, a urbanização, o consumo é sempre mais, possui várias empresas, né? Ou seja, um centro da tomada de decisões, tá? A região centro-oeste, né? Ela apresenta algumas características, a modernização e, em particular, a agropecuária mecanizada, né? A agricultura, a exportação, também possui uma globalização integrada, ok? A Amazônia, a gente sabe que é uma região de baixa densidade populacional, então, ali por ser uma área grande, a população dela é bem assim, esparsas, né? Um pouco aqui, um pouco ali, possui poucos recursos tecnológicos, né? São raras as reservas de agricultura mecanizadas e algumas outras atividades modernas. Então, são bem pouquinho mesmo, tá? Depois a região Nordeste, né? A região Nordeste a gente sabe que é uma área bem mais antiga, né? Ali do povoamento do Brasil. Sempre teve ali uma circulação precária de pessoas, de produtos, de informação, de dinheiro, né? Principalmente em razão do quê? Da agricultura, que é pouco intensiva, e a urbanização regular. Então, é assim, uma região bem pobre, assim, se a gente for pensar bem, né? Bom, falamos então dos 4 Brasis, né? Então, agora vamos entrar pro planejamento regional. O que vem a ser esse planejamento regional, né? Esse planejamento, ele vai estudar o quê? Os planejamentos e investimentos, né, com as localizações eficientes do solo, para que vai servir aquele solo, qual atividade que eu vou ali trabalhar naquele solo, que tipo de instalação que eu vou propor ali, né, qual que é a infraestrutura. Então, para que eu faça isso, eu preciso ter um bom planejamento, né? Então, o que esse planejamento regional vai ver? As desigualdades regionais, né, que vai ser marcada aí pelos aspectos do espaço geográfico brasileiro, né? E elas foram começadas a ser estudadas ali e discutidas, né, a partir da década de 1950, né? Período esse que foi marcado aí pelo desenvolvimento da industrialização, que se concentrou mais ali no Centro-Sul, né? E também pela renda, pela produção de bens e serviços, né? Que foram ali sendo publicados pela forma de regionalização. E isso se deu pela primeira vez em 1951, tá? Então, esses estudos, eles fornecem dados, né? Que vai servir lá para que o Estado possa implantar as políticas dele, né? Que o país possa ali ter um desenvolvimento, né, em cada região, ok? Aqui eu coloquei algumas imagens, né, de urbanização intensa, né? Essa imagem aqui é uma imagem de São Paulo, né, que retrata aqui a urbanização intensa em 2006, tá? São Paulo. Essa daqui é uma colheita mecanizada no Mato Grosso, essa imagem de 2001, tá?
E aqui, diante disso, né, a gente pode ver aqui que o Centro-Sul, ele possui um desenvolvimento mais acelerado, né, teve um distanciamento social e econômico em relação à região do Nordeste, né, e o governo, ele acabou, assim, empreendendo um plano de ação para promover esse desenvolvimento das regiões, né, principalmente aquelas que sofrem mais com a economia e também socialmente. Diante disso, né, aqui a gente tem algumas siglas que eu coloquei aqui, né, porque caso apareça, né, para vocês estar sabendo. Então, aqui, Sudene e Sudan. Sudene significa Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ela foi criada em 1959 e a finalidade dela é de executar um planejamento e coordenar as ações do governo nessa região do Nordeste, tá? Principalmente ali no nível socioeconômico, ok? O Sudã é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, ela foi criada em 1966 e a sua área de atuação, né, é compreender, né, que todos os estados da região norte a oeste, né, do Maranhão e do Mato Grosso, tá? Então, o objetivo dele é compreender todos esses estados dessas regiões. E outras superintendências criadas que a gente tem é o Sudesul, né, que é o desenvolvimento da região sul, criado em 1967, o Sudeco, que é a superintendência de desenvolvimento da região centro-oeste, criada em 1968. Essas aqui, elas deixaram de existir em 1990, certo? Em 2001, o governo federal extinguiu a Sudene e a Sudã, tá? Em meio aos casos de corrupção. Então, a Sudã e a Sudene, elas também foram extintas, né? E no lugar delas foi criada uma outra, né? Que é a Agência de Desenvolvimento, a ADA, tá? Que essa faz parte da Amazônia, e a ADENE, que faz parte do Nordeste. A partir de 2013, o governo discute a recriação da superintendência. Então, ele pensa, né, em criar mais superintendências. E essas superintendências, elas teriam, né, no pensar dele, aí, estruturas mais amplas e atuação, né, no desenvolvimento das regiões. Tá? O governo federal, ele também encaminhou ao Congresso, né, Nacional em 2003 essa proposta de recriação da Sudeco, né, para que ela possa atuar no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Então, até o início de 2009, essa implementação ela ainda continuava indefinida. Então, ela não tinha sido ainda recriada novamente, ok? Bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado, tá? E nos encontramos na próxima aula, na semana que vem. Agradeço o empenho de vocês em participar da aula, tá? E peço, assim, a compreensão de todos. Às vezes a gente erra alguma palavrinha, né? Mas é um vídeo feito de coração a todos vocês. Um grande abraço e um beijo enorme para todos vocês. Fiquem todos com Deus.